Olá, terceiro ano! A professora Hilda vai continuar a falar sobre gráficos. E lembrando que nós vamos trabalhar com gráficos, com tabelas, com listas, dependendo sempre das respostas que nós tivermos das perguntas que fazemos. Ou seja, na pesquisa nós vamos determinar quais são as respostas e as respostas determinarão que tipo de gráfico fazer. Vocês se lembram que a gente estava nesse aqui, nos aniversariantes do terceiro ano? De que outra forma eu poderia transformar esse gráfico ou esse pictograma numa tabela? Eu pedi que vocês tentassem em casa. Então, o que eu poderia fazer na minha tabela? De que forma? Eu tenho que ter duas informações aqui. Eu tenho que ter os meses do ano e eu tenho que ter, por exemplo, o número de aniversariantes de cada mês. Então, naturalmente, eu vou ter duas colunas que podem ficar lado a lado, tá? E eu posso organizar de um jeito que eu queira, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, meses do ano. Os meses do ano. Então, o que eu vou fazer? Vou organizar minha tabela. E aqui eu posso colocar aniversariantes. Opa, faltou um espacinho, aniversariante. Então, o que nós vamos colocar, que é bacana? Nós vamos ter que colocar todos os meses do ano, fechando a nossa tabela, bem organizado. Mês a mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos até lá embaixo, tá? 7, 8, 9, vamos lá. Opa! E nós temos aniversariantes em dezembro. Muito bem, vamos fechar a tabela de aniversariantes e vamos fechar aqui do ladinho também. Eu espero que vocês me acompanhem aí no seu caderno e no seu livro, porque essa tabela não está. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Meses do ano. Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro. Vou colocar só as 3 primeiras letras, tá? Assim como está no gráfico, no pictograma também está assim. Janeiro, fevereiro, março, abril. Só as 3 primeiras letras. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O que é importante a gente observar aqui? Eu coloquei numa coluna os meses do ano e na outra coluna eu não vou colocar bonequinhos, porque eu não estou fazendo um pictograma, eu estou fazendo uma tabela. Só que eu tenho duas opções aqui. Numa opção eu posso registrar o nome do aniversariante. E na outra opção, eu simplesmente leio o gráfico e coloco o número de aniversariantes. Então, vamos acompanhar com a professora. Eu tenho aqui 3 aniversariantes em janeiro? Muito bem, eu vou colocar em janeiro que eu tenho 3 aniversariantes. E se eu quiser fazer bem completo, eu coloco aqui do lado quais são. A Ana, o Léo e a Júlia. Um exemplo que a professora está dando, tá? Então, eu tenho 3 alunos que fazem aniversário em janeiro. Aí, em fevereiro, eu posso transformar os bonecos no número. Que número que tem aqui em fevereiro? Oh, não tem ninguém em fevereiro. O que eu vou fazer? Colocar o 0. Não tem aniversariantes.
Em março tem 1, 2, 3, 4 aniversariantes, então eu coloco o número 4. Olhem como fica legal. Em março, abril eu tenho 5. Agora em maio eu não tenho ninguém. Em junho eu não tenho ninguém. Então meus números estão crescendo na tabela. Em julho eu tenho 3 alunos que fazem aniversário em julho. Em agosto, 2. Em setembro, 1. Em outubro é o mês mais numeroso, onde eu tenho mais alunos que fazem aniversário. E eu tenho 7 alunos aqui que fazem aniversário. E aqui, em novembro, eu tenho 4. E em dezembro, 2. Muito bem. Que informações importantes eu tiro dessa tabela? Vamos prestar atenção. Lembrando que na tabela eu poderia fazer uma coluna para os números e uma coluna para os nomes dos aniversariantes. E aqui no gráfico, no pictograma, eu poderia colocar apenas os nomes nos bonequinhos, também daria certo, é uma outra forma de representar. O que eu posso concluir dessa tabela e posso concluir do gráfico, de qualquer forma? Que esses números que estão aqui podem ser traduzidos numa tabela. E o que eu posso fazer? Eu posso ter as mesmas informações que eu tenho, tanto no pictograma quanto na tabela. E eu poderia ter uma lista também. Só que quando eu organizo, fica super fácil, né? Eu organizo os dados ou na tabela ou no pictograma e isso fica pronto para mim. É muito gostoso a gente trabalhar assim. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Vamos perguntar assim. Se esses são os alunos do terceiro ano, os aniversariantes de cada mês, eu tenho aqui, eu posso fazer as perguntas. Qual é o mês que temos mais aniversário? Outubro. Qual é o mês que nós temos menos aniversários? Setembro. E quais são os meses que não tem nenhum aniversário na turma? Fevereiro, março, maio e junho. Pronto, já sei. Então, nós conseguimos visualizar. Por exemplo, esses números aqui, se a gente somar todos eles, representa a quantidade de alunos da sala? Sim, porque nenhum professor ia esquecer dos alunos. Então, nós vamos somar 3 mais 4, 7. 7 mais 5, quanto é? 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 1, 18. 18 mais 7, quanto que nós temos? 25. 25 mais 4, 29. 29 mais 2, 31. Esse terceiro ano tem o total, aqui nós podemos pôr lá no finalzinho, total 31 alunos. Então eu sei quantos alunos tem na turma do terceiro ano. E assim nós vamos colocando e organizando os dados em tabelas ou em gráficos, certo, pessoal? Vamos observar ali o que nós temos. Por exemplo, esse é muito bacana. Aqui vocês têm 2 tarefas para fazer, tá? Vocês vão construir uma tabela, isso aqui é tabela. Lembrem que a tabela é feita de colunas e é feita de linhas. E aqui nós temos um gráfico para vocês pintarem, tá? Então vamos ver qual é a pesquisa que a professora fez. Opa! O professor da turma do terceiro ano fez uma pesquisa sobre a profissão que seus alunos gostariam de ter quando fossem adultos, né? E organizou os dados em uma lista, agrupando as respostas iguais. Então aqui ele fez a lista, ó. 12 alunos querem ser professores, 5 alunos querem ser médicos, 3 alunos querem ser bombeiros, 7 alunos querem ser cientistas, 1 aluno quer ser advogado e 6 alunos querem ser músicos. O que nós vamos fazer? Profissão professor e a quantidade de alunos que desejam aquela profissão. Então, na tabelinha vocês vão colocando as informações que vocês leem da lista. Pois bem, e agora? Como é que nós vamos fazer? A mesma pesquisa. Aqui música, aqui advogado, cientista, bombeiro, médico e professor, tá? Temos todos esses. O que nós vamos fazer aqui? Quantos queriam ser professor?
12. Então, nós vamos pintar os quadradinhos, aliás, os retângulos pequenininhos até o número 12. Quando eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até aqui eu vou pintar. E assim por diante, vocês vão organizar tabela e gráfico para colocar as mesmas informações. Então, pessoal, muita atenção. Outra coisa que vocês vão trabalhar será na próxima tarefa, tá? Depois de coletar os dados, chegou a hora de fazer um texto coletivo com as informações reunidas. Ajude os alunos do terceiro ano a escrever o texto completando os espaços que faltam. Vamos lá! Fizemos uma pesquisa com os alunos do terceiro ano sobre as profissões que eles gostariam de ter quando forem adultos. Foram entrevistadas quantas crianças? Nós já sabemos lá pela tabela, 31 crianças. A profissão mais votada foi a de... E a menos votada foi a de... Vocês vão olhar o gráfico e vão responder. Que teve apenas... Quantos votos? Vocês vão procurar lá em cima no livro. A segunda profissão mais votada foi a de... Com tantos votos. Então, esse é um texto que explica e faz a interpretação do gráfico. Tá? Então, lembrem, o gráfico tem uma legenda, o gráfico tem as informações organizadas, apresentadas, e ele tem uma conclusão que geralmente a gente chama de interpretação, tá? Então, vamos interpretar o gráfico, é isso que nós fazemos. E eu espero que vocês caprichem. Bom trabalho e até mais!